Olá você que nos ouve, olá você que nos assiste. Agora nessa edição especial de um podcast do CRO Jovem. Você conhece e sabe o que é o CRO Jovem? Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina? Você já nos viu aqui outras vezes e você nos acompanha nas redes sociais. Mas, no entanto, temos aqui uma grande novidade, que a conversa é para você que está na graduação de odontologia, buscando espaço, atrás de desafios e superando esses desafios, e também, por que não, um reconhecimento acadêmico. É exatamente disso que nós vamos falar aqui, porque está chegando agora, edição em 2025, o primeiro Congresso Científico Catarinense de Odontologia, um evento inédito que vai reunir os melhores trabalhos dos cursos de odontologia de Santa Catarina, e está sendo preparado, com toda certeza, com muito carinho para marcar o Dia do Dentista desse ano. Nesse bate-papo, com muita satisfação, tem aqui comigo, à minha frente, doutora Morgana Guzatti. Agora acertei, doutora. Acertou. Doutora Morgana Guzatti é cirurgiã dentista e coordenadora e professora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, e presidente da comissão organizadora do primeiro congresso que vai ser realizado esse ano. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, gente. É uma honra estar aqui hoje, sobretudo para falar sobre um evento tão importante, tão significativo aqui no nosso estado, né? Que ótimo! Também ao lado da doutora Morgana está doutor Rafael Zandoná, mais uma vez recebendo aqui essa mesa, doutor. Muito obrigado por vir, doutor Rafael Zandoná, cirurgião dentista, conselheiro do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina e presidente da Comissão de Ética. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto de pessoas tão queridas e à frente de um projeto novo aí que com certeza vai dar muito sucesso. E aqui ao meu lado, não menos importante, doutora Débora Cortina, presidente do CRO Jovem. Olá, um prazer estar aqui com vocês também, ainda mais dando as caras do CRO Jovem, né? Estamos aparecendo. Então vamos começar justamente por aí, doutora. Doutora Débora, o que é o CRO Jovem e de onde surgiu essa ideia do congresso? Mas vamos nos ater a isso. O que é o CRO Jovem? Como Então, a gente pode resumir? Carlos, o CRO Jovem é uma iniciativa partida do CRO-SC, né? Nosso pai. Já existe há um ano, né? E foi criado com o intuito de nos aproximar mais do público jovem, recém-formados e acadêmicos, para que estejamos junto com conselho e acadêmicos e recém-formados, né? Que não seja algo distante. Também foi criado com o intuito de trazer orientação para esse público numa linguagem mais clara, mais jovem, de fato, que seja entendível de uma maneira mais objetiva, realmente. Né? Esse é o maior intuito nosso. Ou seja, ele participa dessa interlocução entre as universidades, entre esses jovens estudantes, mas jovens como um todo, né? Hoje a gente brinca que até 60 anos as pessoas são jovens, né, doutor Rafael? Nessa construção. Mas essa iniciativa, ela possui quantos anos já, o CRO Jovem? Do CRO Jovem está completando um ano. Completou agora em março um ano. Literalmente jovem? Literalmente jovem. Estamos aprendendo todos juntos, inclusive. Ah, que ótima! E assim, essa construção do aprendizado, vou para a doutora Morgana agora, porque lida, obviamente, diretamente quanto professor e também coordenador de curso com esses estudantes, essa geração que é sempre ávida por informação. E esse evento, doutora, ele vem, como é que chegou a ideia até vocês de aceitar o desafio, principalmente para você? Estar aí na presidência, na liderança dos trabalhos na comissão organizadora. Então, eu aproveito esse momento para agradecer ao Dr. Rafael aqui, né? Porque eu acho que a iniciativa partiu do conselho, ele como porta-voz do conselho. Agradeço também ao Dr. Wilson, que é o presidente do conselho, pela iniciativa. Hoje a gente tem a nossa comissão de educação, que é composta por coordenadores de curso aqui das universidades, das instituições de Santa Catarina, e a gente acaba se reunindo com uma certa periodicidade, né, para discutir algumas situações que tratam tanto do âmbito odontológico quanto do âmbito acadêmico, que reflete na odontologia em si. Então, ótimo. Desde as questões de estágio, desde as questões, por exemplo, do exame de proficiência que teve também esse ano que passou, enfim, todas essas situações e sistemas que são relevantes para a classe odontológica são discutidos dentro dessa nossa comissão aí, desse nosso grupo que discute educação, porque na verdade aquele nosso acadêmico é o futuro da odontologia, né? Vai além da técnica propriamente dita. Sim, vai refletir o futuro. Então hoje a gente tem a nossa odontologia e a gente tem o berço dela, que são as universidades, são as instituições, e ali existe
tanto a educação quanto a ciência, tudo pulsante ali, que vai refletir no mercado de trabalho depois. Então, quando o Dr. Rafael veio com essa intenção de, vamos fazer o primeiro congresso científico catarinense, para nós foi um presente, porque há muito tempo não tem nenhum congresso grande aqui dentro de Santa Catarina. Antes tinha o CIOSC, né? E esse veio com o intuito específico, né, de valorizar ainda mais o acadêmico dentro desse cenário. Então, quando ele convidou a gente, quem que quer aqui se dispor? Enfim, a gente tem um grupo pequeno, né? Na verdade, sendo um grupo, você vai ter as pessoas que se destacam em qualquer situação. E as pessoas corajosas que vão aceitar os desafios, né? Porque assim, o desafio, quando ele é remunerado, ele traz um ganho pessoal, aí sempre tem uma disputa, né? Mas quando é uma doação do teu tempo, que já é a coisa mais cara que a gente tem hoje, de fazer algo sem ter nada de contrapartida, não ter nada de ganho, são poucos que se prestam. Então, essas pessoas a gente gosta de reunir porque realmente o conselho ele é formado por pessoas, por profissionais que pensam em fazer alguma coisa pela classe. A preocupação com a classe mesmo, e com a educação. E com a educação. Com esta formação, as oportunidades também de fazerem o quê? Uma interlocução, um diálogo permanente? Então, a ideia do congresso, quando surgiu pelo Dr. Rafael, eu pensei, nossa, agora a ideia, depois da pandemia e tudo que, claro, a gente tem, hoje a informação, ela percorre em segundos, né? É disposta aqui na nossa mão. Isso é muito bom. O papel hoje do educador é nortear o acadêmico nesse filtro aí do que é uma informação relevante, do que é uma pesquisa importante, enfim. E eu acho que hoje a gente tem, o nosso calcanhar de Aquiles, na verdade, eu acho que é a divisão desse conhecimento, a comunicação. Hoje o acadêmico ele tem uma certa limitação em se comunicar. Ele sabe se expressar de uma maneira tecnológica, mas ao vivo e a cores, eu acho que a gente tem poucas oportunidades. A gente tem dentro da própria instituição, mas além dela, isso é um pouco limitado. Então, a gente poder acompanhar o acadêmico disso, fomentar essa participação, lançar toda a estrutura, todo o cenário que eu acho que pode acolher ele nisso, eu acho que só todo mundo tem a ganhar, desde o próprio acadêmico quanto as instituições de ensino e a própria odontologia, né? E doutor Rafael, junto ao conselho, que vê-se uma preocupação constante, crescente, né, liderada pelo doutor Wilson, de aproximação junto às instituições de ensino. Sim. Vê pelas placas de homenagem, vê pelas palestras que são dadas em abertura, uma série de eventos, o CRO perto de você, que antes direcionado aos inscritos, hoje já abre suas portas também para os acadêmicos, é uma prerrogativa agora. Na verdade, até a questão do CRO Jovem, ela surgiu, porque a gente notou que hoje poucos estados, né, acho que 2 ou 3 estados têm CRO Jovem, dos 27. E alguns mais estruturados, outros menos. Só que a gente tem que ter noção que em 10 anos nós vamos ter mais profissionais do que os profissionais formados nos últimos 40 anos da odontologia. Então é uma renovação que está acontecendo, e o próprio grupo do CRO Jovem surgiu a situação seguinte: olha, tem bastante gente, as reuniões são online, faz lá uma chamada de vídeo, mas tinha esse anseio deles se encontrarem, né? Eles disseram, vamos fazer um encontro, pessoal. Só que daí, então, vamos fazer um encontro, vamos juntar o pessoal de todo o estado. Não adianta a gente convidar, vamos dizer, tem 10 instituições que têm representantes do CRO Jovem. Não, vamos convidar as 30 instituições, não sei se todas vão participar, mas todas aquelas que quiserem estão convidadas. Mas surgiu até essa questão dos jovens de começar a se encontrar, porque só online não está sendo suficiente, né? Doutora Débora, vamos entrar um pouquinho no congresso, já também tendo a participação da doutora Morgana aqui nessa complementação, até porque vocês estão envolvidas, vamos dizer assim, imersas já na organização, porque o evento está aí, né? Sim, está batendo na porta já. Está bem pertinho. Mas o que os alunos precisam observar para essa participação ali? O que é a prerrogativa principal na hora que eu vou ser motivado a inscrever o meu trabalho? Eu vou me expor, mas também vou assistir os demais. O congresso ele vem com essa intenção de enaltecer a produção e pesquisa científica dos acadêmicos, né? Então, eles vão acabar inscrevendo trabalhos para apresentação. Eles têm mais de uma modalidade, painel eletrônico e apresentação oral, né? Então, terá um site próprio que será divulgado mais próximo da data do evento. Vem aí. A inscrição será toda mediada pelo site, para ficar tudo controlado, o número de inscritos, quais os trabalhos.
E esse é o momento deles inscreverem o seu trabalho, observando o orientador, o título do trabalho, um breve currículo do que ele fez e um resumo do trabalho em si, né? Para que se adeque dentro das prerrogativas que estão nas normas, para que ele venha apresentar, enfim, se reunir com colegas do estado todo, né? Que isso é algo que acho que nunca aconteceu, né? Aqui em Santa Catarina. Então, uma oportunidade, meu Deus, maravilhosa. E ele não vai fazer isso sozinho, ele vai contar com o apoio do coordenador, dos Com professores certeza. lá, A né? gente já Com está nesse certeza. trabalho, né, doutor Rafael? Ele está entrando em contato com todos os coordenadores das instituições catarinenses. Por quê? Porque qualquer acadêmico pode se inscrever. Inclusive deve, né, participar como ouvinte ou apresentando seu próprio trabalho. Ocorre que é comum todas as instituições terem dentro do seu cronograma um período reservado para uma semana acadêmica ou Sim. uma jornada acadêmica. Então, o que o CRO se propôs a fazer para incentivar ainda mais a participação, não só das instituições, como dos acadêmicos, né? Dentro dessas jornadas ou das semanas, a gente costuma identificar qual é o acadêmico, ou qual o trabalho, qual pesquisa que se enalteceu ali, ou que foi a melhor, enfim. Se destacou na Se turma, destacou naquela jornada. Esse trabalho que foi destaque, ele poderá receber gratuitamente do conselho o deslocamento e a hospedagem para participar. Claro, uma vez já inscrito no evento, ele vai poder receber esse benefício de deslocamento e de hospedagem. Então, interessante. Pra gente, a participação ela é gratuita. Seja se eu for expor ou se eu for assistir, ela é gratuita. Sim. Né? Ainda E isso já é muito legal. Sim. Porque hoje, de graça, nem injeção na testa mais, né? Nem- É verdade. Então, no mais, você tem que, se você está nos ouvindo, reserva seu tempo lá para o dia 24 de outubro. Você tem um evento grande em Florianópolis, onde você tem que se inscrever. Não estão abertas as inscrições ainda. Sim. Você está tendo contato aqui, que é um teaser, né? É uma primeira provocação, até para que os alunos e os professores pensem agora nessa reta que se aproxima, de escrever e também fazer organização para vir a Florianópolis. Nas regras ali, a gente tem umas normativas, né? A gente estabeleceu um cronograma, enfim, assim, um período de limite, né? Então, assim, todos os eventos que aconteceram de julho do ano passado até setembro desse ano, Sim. poderão se inscrever para participar, tá? Então, eu acho que Então, fortalecendo de julho do ano passado, que a doutora julho Morgana do ano trouxe, passado até setembro desse ano pode se inscrever. Exatamente. Ótimo. A gente está na primeira fase, que é firmar como se fosse um contrato com as universidades, né? Que eu digo assim, é só um termo de adesão para saber quantas universidades vão participar. Porque a gente tem que ter apesar de ser gratuito para quem vai participar, vai ter um custo para o conselho. Claro. Esse custo, né, a gente sempre deixa claro que vem de um benefício mandado pelo CFO, exclusivamente para ser usado no dia do dentista. Ótimo. Então todos os CROs recebem essa verba e elas têm, não é obrigação, mas elas podem ou não gastar, só que o que não é gasto é devolvido. Então o que a gente pensou? Olha, vamos tentar fazer algo que beneficie todo o estado. E o que a gente tem de melhor é que as universidades estão muito bem distribuídas. A gente tem todos os extremos do estado hoje, tem São uma cobertas, universidade. né? Existem graduações. E o que acontece? A gente tem uma intenção de que esse evento seja itinerante. Ele começa com uma primeira edição em Florianópolis, por ser mais fácil para nós, que é o nível pessoal, mas a ideia nos próximos anos está indo para outras regiões, centro do estado, norte do estado, sul do estado. Só que a gente tem que ter esse primeiro evento aqui, a gente achou mais fácil de organizar. Sim. Só que a gente tem que ter uma previsão de quantas das 30 universidades hoje registradas, quantas vão participar. Então essa primeira etapa agora está sendo fechar o termo de adesão com as universidades. E aí sim a gente poder ter mais ou menos um cálculo de quantas pessoas vão ser, quantos alunos vão vir, vão participar, porque daí vem toda a organização em cima disso, né? Até porque se vê, desde já, a preocupação com a profissionalização, né? De ter um evento extremamente organizado para que gere um impacto na vida desses estudantes, dos expositores, e se torne um marco. Com a primeira edição, ela sempre requer um cuidado maior, né? sim. Até porque a primeira edição, se for sucesso, ela garante o sucesso das outras, Com né? certeza. Não, eu acho que precisa da organização, porque o evento vai ser de um dia.
né? Então, em alusão ao dia do dentista, dia 24 de outubro. Acho que dependendo do número de inscritos, a gente pensa que vai ser muito grande, eu acho que precisa se organizar para poder definir também as bancas avaliadoras, enfim, todo o espaço para receber. Exatamente. E acho que é válido ressaltar que por mais que as universidades vão ter esse papel de indicar o aluno destaque, não é somente ele que está permitido, entre aspas, de vir participar, né? Todos os alunos que se sentirem aptos, que o trabalho se enquadrar dentro das normativas, pode estar se inscrevendo, só com os custos à parte, né? Mas ainda assim, ele não terá custo para participar do evento e vai poder apresentar o seu trabalho de qualquer maneira. Mas desde já, aquele que está nos ouvindo, já está se interessando, ele deve procurar seu professor ou ele vai entrar em contato primeiramente com o CRO? O CRO Jovem, no caso? Primeiramente com a coordenação do curso, né? Da sua universidade, que é quem está em contato com o CRO, que vai dar as maiores orientações para o seu acadêmico. Para nós, a visão é assim, que cada universidade já tem seu próprio congresso, que são as semanas acadêmicas e jornadas acadêmicas. Então, eles já fazem essa triagem dos trabalhos e vão indicar esse aluno que o CRO vai ajudar a vir até Florianópolis para apresentar. Mas todo aquele aluno que tem um trabalho e que tem a vontade de apresentar, vai estar convidado a participar com certeza. Muito importante, doutor Rafael, essa adesão institucional por parte das universidades para poder promover todo esse fluxo. É uma forma já de qualificação, doutora Morgana? Daquilo? Sem dúvida. Eu sempre falo para os alunos, né, quando eles estão dentro da graduação, todo mundo se forma com o mesmo diploma. O que difere é o que tu fizeste dentro da graduação. Então, ali, além de ter um certificado, enfim, que ele pode usar para o currículo, depois para uma prova de residência, enfim, para, né, outros tipos de... Além disso, também tem a própria experiência, que eu acho que, na verdade, é o que a gente sempre ganha na vida, né? Sempre quando a gente se expõe em algo que seja positivo ou negativo, e a gente espera que para todos seja sempre positivo, mas sempre é uma experiência, a gente sempre se constrói com isso, né? Eu até brinco lá com os acadêmicos, a gente, quando submete um trabalho para uma avaliação, a gente sempre entende que aquele é nosso, porque a gente tem que defender o nosso trabalho, né? Com certeza. Então, dentro da nossa semana, dentro da nossa jornada, a gente tem os vencedores. E não quer dizer que esse nosso vencedor vai ser o mesmo aqui. Talvez o aluno que não foi o vencedor naquela perspectiva daquela universidade, pode ser aqui. Então, eu acho que vale a tentativa até para ter esse feedback, porque inovação, pesquisa, extensão, tudo isso vai estar fluindo ali dentro do congresso, né? Vai estar sendo discutido com outros pares, né? Então, assim, às vezes por uma visão diferente daquele corpo docente daquela instituição. Então, acho que é muito importante isso, né? A visão de outros também e o quanto isso pode contribuir ou para aquele trabalho ou para destacar aquele trabalho, enfim. Não, e a gente até brinca que vai ter tanto tempo para trabalhar que o aluno tem que se preocupar de extrair da faculdade, do tempo de graduação, o máximo que ele consegue. Então, essa participação em jornadas não é nem só a apresentação de trabalhos, é a interação com colegas de outras faculdades, outras instituições, outras regiões, né? Talvez muitos alunos que vão estar vindo para cá, o pessoal de Itapiranga, de São Miguel do Oeste, Chapecó, talvez não tenha ainda conhecido Florianópolis. Então, já tem um bom motivo para vir, junto à questão acadêmica e junto também à questão de interação com os colegas, né? Eu acho interessante a gente trazer uma fórmula de estímulo, que é uma forma de convívio, obviamente, você colocar seu trabalho à prova, ou também ver a prova dos outros trabalhos, né? Porque as discussões, embora sejam todas voltadas da área da saúde, a formação dos estudantes, mas técnicas, os enfoques, eles podem sofrer leves mudanças. E esse convívio pode trazer esse enriquecimento, até porque teremos um dia, né, comemorativo no dia seguinte, que é o dia do dentista, para celebrar sempre o crescimento e o aperfeiçoamento da profissão. Mas, para a gente recapitular, para as pessoas que estão nos ouvindo, qual é essa forma dos estímulos que ele vai ter? Alguns terão até deslocamento. A inscrição é gratuita. Mas os deslocamentos para quem está distante da capital, como é que pode? A inscrição é gratuita para todos. Isso. Todos que quiserem participar, docentes, acadêmicos, profissionais, enfim, qualquer um pode se inscrever. O deslocamento e a hospedagem vai ser pago pelo conselho para os vencedores, para os trabalhos destaques nas jornadas acadêmicas ou semanas acadêmicas das instituições de Santa Catarina. Certo. O aluno, a priori, ele tem que estar matriculado no curso, claro, tem
As exceções, daí eu acho que daí pode mencionar, né, doutor Rafael? A gente abriu uma exceção que algumas faculdades entraram em contato relatando o seguinte, que tiveram ótimos trabalhos nas suas semanas acadêmicas, mas elas são programadas todos os anos para acontecer em outubro, novembro, dezembro, após o período de inscrição, que é setembro. O que coincidiria esse ano com esse evento. E aí a gente teria algumas faculdades que ficariam de fora. Então surgiu, né, conversando até com a Débora, conversando com a doutora Morgana, olha, vamos estender então, vamos incluir os trabalhos apresentados no segundo semestre de 2024, porque aí você vai ter talvez alunos que até já estão graduados, mas o trabalho foi apresentado durante o seu período de graduação. Então ele era aluno. Então a gente estendeu. Então não vão ser só trabalhos apresentados em 25, pode ser trabalhos apresentados no segundo semestre de 24 também. Então existe uma janela mais generosa aí. Daí para ele fazer a inscrição, ele precisa ser acadêmico, devidamente matriculado em alguma instituição de ensino de odontologia catarinense. Perfeito. Uma vez estando inscrito, ele pode participar. Vai ter o benefício que o conselho vai ceder a ele do deslocamento e da hospedagem para o vencedor daquela semana, que daí é onde o coordenador entra. O coordenador ele vai precisar indicar aquele acadêmico para o conselho. Mas já é uma iniciativa que o próprio conselho está estimulando para a participação dos alunos nas jornadas acadêmicas de suas instituições. Sem dúvida. E se você foi premiado, você já vai garantir a sua vinda para Florianópolis para participar do primeiro congresso científico. Mas deixa eu provocar agora com um novo questionamento. Ótimo, a pessoa se inscreveu, ele virá até para cá para apresentar. Quais são as modalidades? A gente falou que existe a apresentação oral e o painel eletrônico. A gente consegue detalhar um pouquinho, até para essa turma já ir se preparando? Então, a gente tem todas as normativas. Por exemplo, quando é um tema livre, a gente vai precisar que ele envie um resumo. Enfim, a gente tem o quantitativo de caracteres, enfim, todo o perfil de como se enquadra aquilo. E a mesma coisa a questão do painel eletrônico. Assim que abrir no site essa informação, ali também vai estar categorizada toda a especificidade de cada categoria. Porque daí eu acho que é interessante, não muda muito dos congressos em geral que a gente participa, né? Mas para o aluno já tentar por exemplo, aquelas instituições que ainda não fizeram a semana ou a jornada, tentar se condicionar para já tentar colocar muito próximo do que vai ser aqui no congresso, ou aquelas que já fizeram, tentar reorganizar aquele trabalho naquela configuração. Justo. Mas essas normativas, elas vão fugir muito do que já é atualmente exigido nas jornadas acadêmicas? Geralmente é padronizado. O aluno que apresentar o trabalho aqui, as normas são as mesmas para ele apresentar esse trabalho em outros locais. Eu me lembro mesmo quando estava na graduação, o mesmo trabalho eu apresentei em 4 ou 5 eventos diferentes, porque as normas científicas, elas são meio padronizadas, né? Então a turma pode ficar mais tranquila, que se fez um bom trabalho lá. Sem dúvida. Às vezes é o tempo de apresentação, que vai estar mais especificado ali, mas aí tomar um pouquinho mais de cuidado nessas situações, né? Mas é muito padrão isso. Padrão, inclusive a arguição. Exato. O bom é que a gente vai estar usando o CRO Jovem, né, como instrumento para levar todas essas informações para as universidades. Então, o que a gente combinou, né, com a Débora, que agora, depois do lançamento oficial, vai ter... Sempre a gente recebe convites para dar uma palestra na faculdade e tal. A Débora já foi em várias faculdades da palestra. Eles vão se dividir pelo estado para estar justamente levando essa informação direto para o público, né? Aí vão viajar também bastante aí para atingir todo o estado. Para essa divulgação. E doutora Débora, eu vejo que talvez uma das figuras mais importantes de todo esse processo são os orientadores, né, dos alunos. Com certeza. Os orientadores dos trabalhos acadêmicos. Que esses que convivem as dores, dividem e dão os caminhos para eles percorrerem ali. Exatamente. Que de certa forma auxiliaram o trabalho, né? Para que acontecesse da melhor maneira possível, conduziram a... Até surgiu até uma dúvida que surgiu até nas ligações, nos convites, porque muitos trabalhos têm mais de um autor, né? No caso, eles são feitos por 3, 4 acadêmicos. Só que, a priori, todo trabalho tem um autor, tem os coautores e tem o orientador. Então, na verdade, o coordenador vai indicar o autor para vir estar apresentando, porque, né, o conselho também ficaria inviável trazer 5 ou 6 alunos para o mesmo trabalho. Então, o autor vai estar convidado. Mas ele representa, com certeza, os seus colegas, né, que ajudaram no trabalho. Mas eu acho que vale o convite aqui, né, para a gente instigar as instituições, né? Eu acho que é um momento tão especial e é um dia, né? De repente, assim, movimentar a sua própria instituição, tentar trazer os acadêmicos de alguma maneira, deixar esse dia
já reservado para isso, auxiliar também no transporte, claro que daí cada instituição faz no seu com modo, né? certeza. Mas eu acho que quanto mais participação a gente tivesse, quanto mais a gente tivesse essa movimentação de acadêmicos, de docentes também aqui dentro, iria fluir muito mais as discussões de pesquisas, de cultura, né? De trabalhos, enfim, que daí só soma. E para isso também a gente conta com os membros do CRO Jovem, né? Acho que é válido ressaltar que não são... O CRO Jovem em si não é composto somente por dentistas formados. Ótimo. A gente tem membros acadêmicos de várias universidades de todo o estado. Então a gente também conta com a colaboração desse pessoal. A gente nunca nem se conheceu na vida, né? Pessoalmente. Só online. Acho que As conversas talvez online. esse dia Coisa, será o né? momento. Mas eles também vão contar com essa colaboração de divulgar dentro da universidade, criar um movimento, estimular os colegas, enfim, tá mais próximo dessa turma. O interessante é que é ir além do que aquela tecnologia que hoje está presente nas palmas das nossas mãos proporciona, que é o encontro pessoal, é o convívio e essa conexão. Isso que eu pergunto, doutores e doutoras, em relação a essa conexão presencial. Vocês têm vasta experiência em diversos tipos de congressos e iniciativas, isso tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito profissionalizante. Mas para o estudante, o que a gente já pode estimular dessa mensagem, até porque se espera que 30 instituições estejam aqui reunidas. Seria o sonho de consumo nosso, mas né? eu acho que sim, eu aposto nisso. A gente tem que mirar bem alto para dar certo. E assim, a proposta é boa, né? Porque só se tem a ganhar, não tem nada de ruim, só tem coisa boa nisso. Então eu acho que o pessoal tem que participar, não tem como não. O nosso contrato de adesão, né? O termo de adesão, ele não pede nenhuma contrapartida da universidade. Ele simplesmente diz as normas e aí pede se a faculdade quer participar ou não, porque a gente vai dar um limite e aí vamos... limite de tempo, né? É justo, porque Sim, a gente sim. tem que ter uma previsão de quantas vão participar. Daí teve até 2, 3 faculdades que mandaram, sabe que a gente passou pelo nosso jurídico, eles acharam que tem que fazer algumas alterações. Disse, doutor, isso aí é só uma mera formalidade, pode alterar o que você quiser. Ótimo. A única questão que tem a regra é que a gente vai conseguir patrocinar só um aluno por instituição, porque a gente tem que gerenciar bem a verba, porque tem que fazer o evento, vai ter que ter o coffee break. A profissionalização do evento como um todo. Então a né? gente tem um limite ali, né? Então a gente não pode... Só que, claro, quem organiza o evento para 50, organiza um evento para 300 pessoas. Então mas tem que ter uma previsão. Então a gente espera até o final das inscrições, ali no final de setembro, já ter essa previsão para daí em outubro conseguir proporcionar um evento adequado à nossa classe, né? Interessante, galera. Tudo que está se construindo, a energia é muito boa. Já digo para você aí que está nos ouvindo, né? A expectativa, ela vibra alto decorrente desta união, ou seja, o intercâmbio de informações, a presença, a valorização da presença. Obviamente o evento vai ter grande cobertura, mas doutora Débora, começando aqui por você, qual o legado aí que você imagina? Lá que você lida com os jovens, né? O CRO Jovem já é composto por acadêmicos também, que esse evento pode deixar para os estudantes de odontologia aqui em Santa Catarina? Então, como comentamos, além de ser o primeiro congresso científico, primeira experiência que teremos de reunir estudantes acadêmicos, trabalhos de todo o estado, ainda será um momento de grande networking, né? Entre acadêmicos, conselheiros, profissionais formados de muitas cidades. E não se atendo apenas à apresentação de trabalhos, mas às vezes é um momento que uma parceria vai surgir. Né? Digo por mim que atendo em outras cidades, talvez é um momento que tu vai conhecer alguém que, gostei dessa pessoa, sou especialista nessa área, tô precisando de um parceiro assim. Então, não é só sobre o congresso, sobre a apresentação de trabalhos. Acho que mais válido ainda é esse networking que a gente pode construir. O famoso cafezinho, as conversas, né? A confraternização que ela é positiva, porque quem gosta de trabalho acaba nunca deixando de falar de trabalho, né? Mas a construção principalmente das parcerias. Com certeza. Doutor Rafael, vendo essa movimentação, o senhor também visita muitas academias, vamos assim dizer, né? De conhecimento, para compartilhar tanto os seus ensinamentos, mas quando ver essa pluralidade de comportamentos e vontades por parte dos estudantes. Essa movimentação já acontecendo. O evento em outubro. Outubro também não está tão distante. Sim. Como é que está lá na visão, principalmente no comissão de ética? Olha, a gente sabe que a ética tem que começar pelos estudantes. Não adianta você pegar um estudante depois de formado, 5, 6 anos,
querer ensinar o que é certo e errado. A gente sabe que as instituições têm um papel muito importante e desempenham esse papel, só que sempre teve uma distância muito grande do conselho com as universidades ou com os estudantes de graduação. Eles viam como sendo assim, depois de formar que eu vou lá conversar com o CRO. Então a gente tem hoje atendido às solicitações de palestras, de encontros, tem participado justamente para isso. Só que isso parte dos coordenadores. Porque o coordenador, ele é quem abre ou não a porta para o conselho estar entrando. Né? Eu sempre digo que até hoje fomos super bem recebidos, mas ainda não fomos todas as instituições. Mas todas que solicitaram foram atendidas. Né? Tem instituições que eu visito cada 6 meses. Né? Às vezes a palestra de início de semestre, a palestra para os novos estudantes, para ter já aquela visão de o que eles podem esperar do conselho após formados. Só que realmente assim, a gente está agora atrás dos coordenadores porque eles são a conexão do conselho com os estudantes. Então a gente está agora na parte de convites justamente por isso, porque a gente precisa que os coordenadores eles adiram ao curso, à ideia, e aí sim o congresso vai ser um sucesso. Doutora Morgana, a inquietude faz parte de um perfil de coordenador de curso? Sem dúvida. Nunca tá bom o suficiente. A gente sempre precisa melhorar. Porque eu odeio essa palavra, mas eu falo muito que o curso, a nossa área, né, a odontologia, a profissão, ela é orgânica, ela não para nunca. E a gente tem que estar sempre mudando, sempre se aperfeiçoando, sempre melhorando. Claro que tem bases que são estagnadas, que ali é onde mora a estabilidade, que no caso ética, por exemplo, não existe futuro, presente ou passado que muda, é sempre ou tem ou não tem, certo? A mesma coisa, persistência, tem algumas situações que mais a questão das inovações, a questão de pesquisa, e por isso a importância do congresso para se colocar à mesa o que se tem em cada instituição, o que está brotando de determinados cursos, enfim, que num futuro próximo, porque onde a gente está, por exemplo, numa universidade onde tem pesquisa, é o que vai ser o futuro da odontologia depois, e a odontologia trabalha muito com pesquisa, com inovação, com equipamentos, enfim. Então, eu acho que precisa dessa troca para que os profissionais também, que são também convidados para participar, né, possam ver ali é o meu futuro. O futuro não para, né? A profissão, ela não para, então eu não posso ficar satisfeito com o que eu vivo hoje, porque ali dentro do meu consultório, dentro das 4 paredes, já não é o suficiente. Exato. Então, dentro da universidade, é o cerne disso. Então, eu acho que é ali para a gente poder dividir isso. E eu acho que daí é importante para o acadêmico se valorizar, ainda mais no mercado que a gente vive hoje, onde tem tudo de muito, né? Então, para ele poder se enxergar ali, enxergar o futuro dele e a importância dele como um profissional futuro, né? E também dessa questão de habilidade de comunicação, que eu acho que hoje são características assim mais antigas, mas que hoje estão sendo, de certa forma, podadas, né? Que eu acho que é um exercício mais exigidas, né? Então, eu acho que é um destaque sociais, hoje, né? Como você vai se mostrar, né? Ao vivo e a cores. Uma coisa é a gente editando alguma coisa, outra coisa é eu ali você conversar com o celular é uma coisa, na frente de 100 pessoas apresentando um trabalho. Para um paciente, ou depois numa clínica, ou depois... atendimento do dentista, ele é presencial, né? Presencial. E aí isso fortalece, engraçado, eu sempre, como filho de 2 professores, meus pais diziam que a academia não forma meramente especialistas ou profissionais de mercado, ela forma cidadãos, né? Porque ali você conhece, tem as dificuldades também de convívio entre os colegas de sala de aula, muitas vezes aquele professor que é mais criqui naquela matéria ou não outra, mas que promove o quê? O intercâmbio de ideias que dentro do seu ambiente familiar ou muitas vezes dentro dos consultórios você não vai ter. E o evento vem também a trazer esse tipo de contato. Doutora Débora, lá, agora, em parte no CRO Jovem, vou pegar no pé também, como é que está essa visão dos mais jovens, desse público agora imerso nessa tecnologia que a gente tem agora, de redes sociais, dentro do que a doutora Morgana colocou, que a forma de apresentação conta muito. Bom, eu vou falar pelo povo que está lá comigo, né? Isso. Estão lá porque são acadêmicos diferenciados. Estão porque foram indicados por seus coordenadores. Então, eles já têm essa ânsia de vir participar, de fazer, de movimentar. Então, acho que todo o nosso grupo caminha com a mesma ideia, sabe? De não ficar estagnado, de pensar no novo, de ir adiante. Então, tá todo mundo bem ansioso pelo congresso. Já estão
cheio de perguntas, né? Quando que vai ser divulgado? Quando é que posso me inscrever? Como é que vai funcionar para passar para os colegas? Porque eles acabam comentando, né? Burburinho dentro da faculdade. Bom que já gera essa ansiedade. Né? Exatamente, mas o povo tá super animado. Até porque eles são, essa inquietude que eu falo, o compartilhamento de informações, ele é frequente. Provavelmente você está nos ouvindo por um dispositivo digital, na palma da sua mão, pelo seu computador, quem sabe no rádio do seu carro, falando aqui de um evento que vai ocorrer e cuja programação ainda não está liberada, mas a gente já sente a necessidade de contar um pouquinho para você da grandiosidade que vem por aí, que vai precisar da sua participação como estudante, como você professor, coordenador, né, orientador, Conselho Regional de Odontologia dentro desta grande promoção. Doutor Rafael, para a gente já encaminhar aqui para o nosso encerramento dessa visão institucional, desse estímulo que também vem por parte da comemoração ao Dia do Dentista, né, desta crescente contato e preocupação para desmistificar a atuação do Conselho, que ela é bem ramificada e bem ampla? Justo. É uma visão que o Dr. Wilson, nosso presidente, trouxe, que foi docente aí por tantos anos, se aposentou como professor aqui da Universidade Federal, dessa questão de quem é docente tem essa visão de que você tem que inserir teu aluno não só como profissional, como cidadão, porque realmente, até que a gente está na graduação, a gente tem esse apoio dos professores, estão do nosso lado, a gente tem a pergunta, mas depois que você forma, você vai para o mercado de trabalho, e lá você está sozinho. Então, a gente sempre falou isso, e é algo que a gente quer mudar. A odontologia é uma profissão desunida, né? Que os dentistas não são unidos. A união, ela tem que começar justamente pelos graduandos. Pelo pessoal que está na graduação, já conhecendo profissionais que já estão na área para resolver suas dúvidas, e que nem a Débora falou, né? Esse network de troca de informações de diferentes gerações. Porque é um desafio para o aluno, hoje, que vai cair no mercado de trabalho, mas é um desafio para nós que já estamos no mercado de trabalho receber essa geração nova. São outros tempos e a gente tem que se adequar. Eles vão ter que se adequar ao mercado e nós temos que se adequar às gerações que estão vindo, né? Oportunidade de adequação de linguagens também? Isso. Doutora Morgana, justa nessa academia? Sem dúvida, não. Eu acho importante essa questão também que mencionaram sobre o conselho, que apesar da informação ser tão aberta, ao mesmo tempo, existe uma limitação de entendimento, né? Então a gente sabe que o conselho é parceiro, mas ele também tem limitações, né? Então é importante do acadêmico já entender isso, e quanto mais próximo do conselho, melhor. Então não esperar para formar, para entender o que é e como se aplica. E também entender o que espera no mercado de trabalho. Eu acho que a gente tenta introduzir isso ao longo do curso, com experiências extramuros, né? Mas, de fato, chegando no mercado de trabalho é que ele vai entender isso. E a mesma coisa os profissionais já formados, que a gente sempre tem o receio do novo, né? Como tá indo, o que tá indo, tá se transformando. O que vem por aí. O que vem. O novo é sempre desconfortável. Então, eu acho que se a gente conseguir trazer os dois para o mesmo espaço, para o mesmo cenário, para uma discussão, sempre é positiva a discussão. Então, eu acho que estou colocando muitas cartas nesse congresso. Eu acho que vai ser um evento bem especial. E esse congresso ele vai ter uma ampla divulgação nas redes sociais do CRO, também junto às universidades, né, aos cursos de odontologia de todo o estado de Santa Catarina, para promover desde já a participação do corpo docente, que é o mais importante nesse primeiro contato, para depois, né, o aluno que se manifestar, que se demonstrar interesse, até por estímulo da orientação, trazer o seu trabalho aí para ser exposto em Florianópolis no dia 24 de outubro. Alguma coisa que a gente já pode adiantar? Olha, a grade... Mais um teaserzinho? A grade vai prever, né, que seja realizado nesse dia pela parte da manhã a grade científica, e a parte da tarde vai ter então uma sequência de palestras direcionadas aos participantes do congresso e também aos profissionais já formados. Só o cronograma ele vem mais para frente, daí sim com toda a grade montada. Ficar acompanhando o site do conselho, né? Ou quem sabe a gente volta aqui também para fazer mais uma edição aí de quando for divulgado pode ser. A programação e os fechamentos, e acompanhar essa construção que também depende de você. Lembra sempre disso, que o congresso ele vai ser mais do que um evento. Como você já observou, ouviu o nosso bate-papo até o momento, ele vai ser um marco na odontologia catarinense, com o estímulo da aproximação, a valorização e o estímulo para conectar estudantes, professores
instituições e o próprio Conselho de Odontologia aqui do estado, né? Então você que é acadêmico de odonto, já procura sua coordenação, me corrijam professoras aqui, já procura sua coordenação, eles já estão recebendo as primeiras informações de como você pode participar, valoriza também o seu ingresso nas jornadas, nas semanas acadêmicas, que já é um caminho para você e a gente fazer história. E esse foi mais um episódio aqui promovido pelo CRO, Dr. Rafael Jovem. É isso aí. CRO Jovem que como a doutora Morgana falou, o futuro da odontologia. Então vamos investir bem neles, que a odontologia é uma profissão tão antiga, né? E sempre vai existir, então cada geração que vem vai renovando. E esse é mais um exemplo das mídias digitais aí presente, e nos aguarde que voltamos com novidade o quanto antes. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.